Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de matemática. Nós vamos conversar aqui nesse vídeo sobre alguns assuntos. Vou colocar o link desse vídeo, mais a atividade no grupo de pais e também no Google Sala de Aula. Recebendo, vocês vão copiar essas questões que eu vou colocar, bem legível, e aí você vai tirar a foto e mandar para o meu e-mail, ok? Na própria atividade vai estar a data que é para mandar para mim e inclusive o meu e-mail, beleza? Então é isso, então vamos lá. Olha, hoje talvez não dê para fazer num vídeo só, talvez eu faça 2 vídeos, né? A gente vai trabalhar expressões algébricas, monômios, polinômios, vamos falar de produtos notáveis e fatoração. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, já que a gente vai falar de monômio, polinômio, produto notável, fatoração, tudo isso envolve expressões algébricas. E o que são expressões algébricas? São expressões que possuem letras e números. Beleza? Joia. Então vamos entender primeiro o que é um monômio. É uma expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre coeficiente e a parte literal. Olha só, vamos imaginar esse exemplo aqui, ó. 2x, se não tem nada entre o número e a letra, é porque está acontecendo uma multiplicação, ok? Bom, nessa multiplicação entre número e letra, o que eu tenho? Eu tenho o 2, que vai ser o meu coeficiente desse monômio, e o x vai ser a parte literal. Outro exemplo, 4ab. O 4 é o coeficiente, o AB é a parte literal. Outro exemplo, 100ax². O 100 é o coeficiente e o ax² é a parte literal. Mais um exemplo, xyz². Ora, se não tem nada na frente é porque tem um 1 que está escondido aqui. Logo, o coeficiente desse monômio é o 1 que está escondido. Ok? Porque 1 vezes isso, não tem por que colocar 1. 1 vezes isso dá isso, ok? E xyz² é a parte literal, beleza? Então, é assim, esses 3 exemplos, eu acho que fica claro o que é um monômio, beleza? Vamos falar de polinômio agora. Que polinômio? Ainda não. Vamos falar de algumas operações com estes monômios. Olha só, vamos primeiro falar de adição e subtração. Só acontece quando as partes literais são semelhantes. Exemplo, veja só, 2a mais 7a, dá para somar? Dá. A parte literal é semelhante, então eu mantenho a parte literal e somo os coeficientes, dá 9. Aqui, 7bc mais 3bc. A parte literal é semelhante, então eu mantenho a parte literal e somo os coeficientes. 5x² menos 2x². A parte literal é semelhante, mantenho a parte literal e, nesse caso aqui, como é uma subtração, subtraio os coeficientes. Beleza? Vamos em frente. Agora, multiplicação entre monômios. Bom, primeiro vamos pensar nos monômios que têm as partes literais semelhantes. Tem 2 passos. Primeiro, a gente vai multiplicar os coeficientes. E segundo, a gente conserva a parte literal e soma os expoentes. Olha só. Esse monômio vezes esse. A parte literal é semelhante? É. Então, a gente vai multiplicar os coeficientes. 2 vezes 2 dá 4. E aí eu mantenho a parte literal, que é o x. E quando não tem nada em cima da letra, é porque tem o 1 escondido. Então, x está elevado à primeira potência. E esse x também está elevado à primeira potência. Como é multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. 1 mais 1 é 2. Logo, 4x². Esse outro exemplo. 4xy vezes 6xy². As partes literais são semelhantes. Então, eu vou multiplicar os coeficientes. 4 vezes 6 dá 24. Agora, pensa no x. X vezes x dá x², porque eu mantenho o x e somo o 1 mais o 1, dá x². Agora, y, a primeira, vezes y². Mantenho o y
e somos os expoentes. 1 mais 2, y à terceira. Viu só? Beleza, né? Agora vamos fazer essa multiplicação entre partes literais diferentes. Primeiro, a gente vai multiplicar os coeficientes. Depois, agrupá-las se as letras forem diferentes. Então, a gente vai pensar nas partes literais. Olha só. Olha esse exemplo. 2x vezes 3y. Eu vou multiplicar os coeficientes. 2 vezes 3, 6. E x vezes y, eu só deixo junto. xy. Ok? Agora, 4ab vezes 5z. Multiplico o coeficiente, 4 vezes 5 dá 20. E eu vou agrupar a, b e o z. Ok? Agora, x vezes 6a. Quem é o coeficiente que está aqui na frente? É 1. 1 vezes 6, 6. E xa eu agrupo. Beleza? Joia! Vamos falar agora de divisão entre monômios. Parte literal semelhante. Primeiro, dividir os coeficientes. Depois, conservar a parte literal e subtrair os coeficientes. Ok? Olha só. Se eu tenho 5x ao cubo, eu quero dividir por 5x quadrado. Então, eu divido 5 dividido por 5 dá 1. Preciso pôr? Não. X ao cubo dividido por x quadrado, divisão de potência de mesma base. Mantém a base, deixa o x e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Preciso pôr? Não. Agora esse outro, 10x quadrado y ao quadrado dividido por 2x. Primeiro, vamos pegar os coeficientes. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, x quadrado dividido por x, mantém o x e 2 menos 1. Dá 1. Precisa pôr? Não. Depois, y ao quadrado dividido por alguma coisa que não tem nada aqui, é como se tivesse 1. Y ao quadrado dividido por 1, y ao quadrado. Beleza? Próximo, 30z dividido por 5z. 30 dividido por 5 dá 6. Agora, z dividido por z. A gente poderia colocar o z aqui, não poderia? Poderia. Só que o que acontece? 1 menos 1 dá 0. E z elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1. E 6 vezes 1 é 6. Entendeu? Joia! Então, falamos dos monômios e das operações destes monômios. Agora vamos falar de polinômios. Polinômios. Expressão algébrica composta por 2 ou mais monômios com a existência de operações entre eles. Olha só. A gente tem aqui, ó, esse monômio mais esse monômio menos esse monômio. Apesar que não deixa de ser. Então, eu tenho um polinômio. Olha aqui embaixo. 3 termos, 3 monômios com operações, um polinômio. Aqui, o 5 não deixa de ser um monômio. Apesar de eu não ter uma letra, essa letra pode estar sendo elevada a 0, né? E aí acaba sendo 5 mesmo. Então, 6x mais 5 também é um polinômio. Vamos em frente. Agora que nós já falamos das expressões algébricas, dos monômios, as operações, falamos dos polinômios e as operações são semelhantes quando a gente trabalha com os polinômios, tá bom? Vamos conversar sobre produtos notáveis. Muito bem, o que são? Em matemática, certos produtos é multiplicação, tá, gente? Produtos de polinômios, por apresentarem características particulares ou aplicações importantes, são chamados de produtos notáveis. O pessoal até brinca, fala assim, aparece tanto que é difícil não notar. Certo? Bom, alguns deles. Quadrado da soma de 2 termos. O outro, quadrado da diferença de 2 termos. O outro, produto da soma pela diferença de 2 termos. E a gente vai detalhar esses 3. Primeiro, quadrado da soma de 2 termos. Olha só, nós temos aqui, ó, esta expressão que é a mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Concorda? Muito bem. Aí, se a gente utilizar a propriedade distributiva desse a mais b ao quadrado, que é a mais b vezes a mais b, olha só, a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a, ab, e b vezes b, b ao quadrado. Agora, AB mais AB dá 2AB. Então, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é chamado de trinômio quadrado perfeito.
Guarda essa informação, ok? Bom, agora quadrado da diferença de dois termos. Então eu tenho a diferença entre dois termos ao quadrado. É a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. Fazendo a distributiva, a vezes a ao quadrado, menos b, a vezes menos b, menos ab, menos b vezes a, menos ab, menos b vezes menos b, mais b ao quadrado. E a gente tem, de novo, mesmo sendo da diferença, um trinômio do quadrado perfeito. Vamos continuar. Agora, produto da soma pela diferença de dois termos. Olha só, eu tenho a soma vezes a diferença de dois termos. Fazendo a distributiva, vai resultar nisso aqui. Agora, menos AB mais AB, morreu. Sobrou o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso é chamado de diferença de quadrados. Beleza? Joia. Agora, já falamos desses produtos notáveis, que são importantes e têm características particulares. Vamos falar um pouco de faturação de polinômios. Muito bem. Olha só. O que é a faturação de um polinômio? Um número natural pode ser escrito na forma fatorada, ou seja, como um produto de dois ou mais números. Observe as diferenças, as diferentes formas dos números 30 e 12. Nossa, o que eu estou escrevendo aqui? Observe as diferentes formas. Nossa, espera um pouquinho. Pronto, consertei a frase. Observe as diferentes formas que os números 30 e 12 são expressos de forma fatorada. Ou seja, eu vou pegar o 30 e vou transformar num produto, numa multiplicação. Olha, o 30 eu posso escrever 2 vezes 15, posso escrever 3 vezes 10, posso escrever 5 vezes 3, posso escrever 2 vezes 3 vezes 5. Não importa, isso aqui é a mesma coisa que 30. Olha o 12. Posso escrever 12 vezes 6. Posso escrever 3 vezes 4. Posso escrever 2 vezes 2 vezes 3. E se eu colocar o 2 vezes 2 como um expoente aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Então você vê que existem diferentes formas de você estar expressando um número numa forma fatorada. Beleza? Agora vamos pensar aqui, ó, em algumas formas, jeitos, né? Algumas formas de fazer a faturação. Olha só, fator comum em evidência. Vamos prestar atenção nesse exemplo aqui. Isso aqui é legal, tá? Bom, 12 minutos, não posso passar de 15, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 5 vezes x vezes y, um produto, mais 2 vezes 3 vezes x vezes x vezes y. Ora, eu posso até dar uma agrupada em algumas coisinhas aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15, x vezes x ao quadrado, y vezes y dá y ao quadrado, mais 2 vezes 3 dá 6, x mais vezes x dá x ao cubo, e aqui eu coloco y. Agora, o que sobrou? 15xy ao quadrado mais 6x ao cubo y, ok? Então, a gente tem nesse polinômio, a gente tem esse primeiro termo e este como segundo termo. Ó, vamos perceber, vamos tentar entender o seguinte, que 3x ao quadrado é comum aos dois termos. Olha só, eu não tenho aqui, ó, 15x quadrado y ao quadrado mais 6x ao cubo y. Eu tenho dentro do 15x quadrado, eu tenho 3x ao quadrado y. Porque se eu pegar 3x quadrado y e multiplicar por 5y, vai dar isso aqui. E dentro do 6x ao cubo y, eu também tenho 3x quadrado y. Multiplicando por 2x, dá esse valor aqui. Ok? Então, olha só. Podemos, então, deixar o 3x quadrado y em evidência. E aí, o que acontece? Eu pego o 3x quadrado y, deixo em evidência e multiplico por 5y mais 2x. Está aqui. Ou seja, então, 3x quadrado y vezes 5y mais 2x é uma forma fatorada do polinômio 15x quadrado y ao quadrado mais x ao cubo y. E 3x quadrado y é o fator comum em evidência. Ok? Bom, vou parar aqui e continuo na parte 2.